A história das 12 tribos de Israel começa com um homem chamado Jacó. Deus deu a Jacó um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó teve 12 filhos. Esses filhos eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Cada filho se tornaria o pai de uma tribo. Essas tribos se tornariam a nação de Israel. Deus fez uma aliança, ou promessa, com o avô de Jacó, Abraão. Deus prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação. Deus também prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. Deus repetiu essa promessa a Isaque, filho de Abraão. Então Deus repetiu a promessa novamente a Jacó. Os 12 filhos de Jacó eram muito diferentes uns dos outros. Eles tinham mães diferentes, tinham personalidades e habilidades diferentes, mas todos eram filhos da promessa. Todos faziam parte do plano de Deus para abençoar o mundo. As 12 tribos de Israel passaram por muitos desafios e triunfos. Eles enfrentaram fome, guerra e conflitos internos. A história das 12 tribos de Israel é um lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa para a sua glória. José, filho de Jacó, recebeu uma bênção especial. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó adotou os filhos de José como seus. Isso significava que tanto Efraim quanto Manassés receberam uma herança na terra prometida. Cada um deles foi contado como uma tribo de Israel. Os descendentes de José foram divididos em 2 tribos. Essas tribos receberam o nome de seus filhos, Efraim e Manassés. Efraim se tornou a principal tribo do reino do norte de Israel. Manassés também era uma tribo forte. Pense neles como 2 grandes times rivais, sempre competindo, mas ainda parte da mesma família. A tribo de Levi foi separada por Deus para um serviço especial. Eles não receberam terras como as outras tribos. Sua herança era o próprio Senhor. Os levitas eram responsáveis pelo cuidado e manutenção do tabernáculo. Mais tarde, eles serviram no templo. Eles eram professores, juízes e músicos. Moisés e Arão eram da tribo de Levi. Deus escolheu Moisés para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Ele escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser o primeiro sumo sacerdote. Os levitas estavam espalhados por toda a terra de Israel, assim como os professores e artistas que espalham conhecimento e beleza por São Paulo. Seção 4. Contando os homens de guerra. O primeiro censo em números. Depois que os israelitas saíram do Egito, Deus ordenou a Moisés que fizesse um censo. Isso está registrado no livro de Números. Este censo contou os homens que tinham 20 anos ou mais. Esses homens eram elegíveis para o serviço militar. O censo não era sobre contar cada pessoa. Ele se concentrou naqueles que podiam lutar em batalha. O número total de homens de guerra era superior a 600 mil. Isso não incluía os levitas. Eles não foram contados entre os homens de guerra porque seu serviço era dedicado ao Senhor. Este censo revelou a força e o tamanho do exército israelita. Seção 5. O caráter das tribos, forças e responsabilidades. Cada tribo de Israel tinha seu próprio caráter e papel a desempenhar. Judá era conhecida por sua liderança. Os reis de Israel vieram da tribo de Judá. Levi, como sabemos, foi separado para o serviço sacerdotal. Issacar era conhecido por sua compreensão dos tempos. Zebulon era conhecido por sua habilidade marítima. Essas características distintas enriqueceram a nação de Israel. Cada tribo contribuiu com seus pontos fortes. Isso criou uma tapeçaria de habilidades e talentos, assim como a diversidade de São Paulo, com cada bairro contribuindo para a riqueza da cidade. Deus deu a cada tribo uma porção específica da terra prometida. Seção 6. Areias movediças.
o segundo censo e seu significado. 40 anos após o primeiro censo, um segundo censo foi realizado. Isso foi depois que os israelitas vagaram no deserto. O segundo censo revelou mudanças no tamanho de algumas tribos. Algumas tribos aumentaram em número, enquanto outras diminuíram. A tribo de Manassés aumentou significativamente. A tribo de Simeão diminuiu. Isso mostrou que a obediência a Deus trouxe bênçãos. A desobediência resultou em consequências. O segundo censo foi um lembrete de que Deus ainda estava com seu povo. Ele não os havia abandonado, mesmo que eles o tivessem desobedecido. Os números variáveis também destacaram a importância da fidelidade. Seção 7. Tribos perdidas, lições duradouras, fidelidade e nossa identidade. Hoje. Com o tempo, algumas das tribos de Israel foram perdidas para a história. Isso se deveu à sua infidelidade e idolatria. Eles se afastaram de Deus e adoraram outros deuses. Com resultado, eles perderam sua identidade e sua herança. A história das 12 tribos de Israel é um poderoso lembrete da importância da fidelidade. Quando somos fiéis a Deus, Ele nos abençoa e nos mantém seguros. Mas quando nos afastamos dele, nos abrimos para todos os tipos de problemas. Mesmo que algumas das tribos tenham se perdido, Deus nunca se esqueceu de suas promessas. Ele preservou um remanescente de seu povo. Eles continuaram o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Podemos aprender com os erros das tribos que se desviaram. Podemos escolher andar em obediência e fidelidade a Deus. Assim como na nossa vida em São Paulo, a fidelidade aos nossos valores e princípios nos guia e fortalece.